Adoro smartphones dobráveis, mas há alguns pontos que tens de ter em consideração se pensas em comprar um smartphone dobrável. Primeiro é que se queres um iPhone dobrável, vais ter que esperar sentado. Depois tens de ir para um Android e tens várias gamas. Mas mais do que isso tens de ter em consideração que eles são um bocadinho mais caros e vais ter que perceber até que ponto é que o teu dinheiro vale a pena investir. Por isso, se estás a ponderar em comprar um smartphone dobrável, este vídeo é para ti. E diz-me aqui nos comentários se já compraste, qual é o teu feedback de um smartphone dobrável ao longo dos anos, se estás a pensar em comprar ou se nunca o farás. Diz-me aqui nos comentários, eu acho que é uma discussão que temos de ter e que eu gosto de ter, por isso eu vou-te responder aqui nos comentários. Logo depois vamos olhar para estes dois smartphones, dois form factors diferentes. Aqui temos um Huawei, o Mate X6, e aqui temos o Moto Razr 60 Ultra. Ou seja, são dois topos de gama, dois equipamentos brutais, dois formatos diferentes, mas que valem a pena ter em consideração. Primeiro, eu não vou falar propriamente do Huawei, eu já fiz um vídeo sobre ele está aqui alguns no canal, por isso subscreve. Se ainda não subscreveste, meu nome é Filipe. E este Huawei já falei um bocadinho sobre ele, eu disse que era o meu sonho de iPhone, se ele fosse em iPhone, mas aquele que eu estou fascinado, é este Motorola. Tu abres assim e olha para isto. Vai-me lembrar o Star Trek, estás a ver? O tchu-tchu-tchu. Eu só tenho medo que quando faço isso ele me voe por aí fora. Mas o fechar, isto vai-me lembrar o Moto Razr. Não sei se te lembras, ou o V3X em Portugal. Quem tinha aquele telefone, tipo, era o rei da escola, meu. Tipo, quem tinha o V3X era o rei da escola. Eu não sei como é que ele se chamava no Brasil, por isso ajuda-me aqui nos comentários. Eu sei que o V3X era aqui em Portugal, o V3 aqui em Portugal. No Brasil acho que era só o Razr. Pá, ajuda-me aqui nos comentários, eu não sei qual é. Era qualquer coisa extraordinária. Olhando para estes, nós temos de ter em consideração, tal como eu te disse, antes de comprarmos um equipamento, o que é que nos vamos meter? Primeiro, nós temos dois tipos de smartphones dobráveis neste momento. Um que é basicamente um smartphone que dobra a meio e um que é um smartphone que vira em mini tablet. E isto são pontos que temos de ter em consideração. O que é que tu queres mais? Um smartphone que é tipo tablet ou um smartphone que fica mais pequeno? Pessoalmente, eu prefiro mais pequeno, mas continuo a achar que este é bem mais produtivo e bem melhor para multimédia do que propriamente um outro smartphone. Por isso, eu se tivesse a escolher entre os dois pelo mesmo preço, eu se calhar ia para este, pelas suas possibilidades, mas se este fosse mais barato e eu não tivesse a querer gastar tanto, eu ia para um flip sem pensar. Um flip ou um Moto Razr, ou seja, um flip phone, vamos nos entender. Relativamente àquilo que temos de ter em consideração antes de comprar um smartphone dobrável, para mim é uma coisa crucial. Primeiro, é aquilo que tu vais sentir quando estás a utilizar o equipamento na parte dobrável do ecrã. Ou seja, neste caso o Moto Razr tu tens dois ecrãs, tu tens este e tu ainda tens este ecrã aqui. Mas a verdade é que tu também não vais utilizar este smartphone neste ecrã, não é? Por isso o que é que tu vais fazer? Vais abrir o smartphone e vais ter este ecrã. E isto tens de ter uma cena em consideração. A lomba, ainda que seja mínima, Motorola, Samsung, Huawei, todas as fabricantes têm trabalhado bem nisto, têm melhorado consideravelmente. Já quase não se sente a parte dobrável do ecrã, mas sentes, não é como se fosse um vidro, tu sentes isto do dobrável. Quando a dobra é ainda maior, no caso deste mini tablet, neste caso da Huawei, também sentes. E por muito que se diga, mas sentes. Este para mim é um ponto fulcral se estás a utilizar, pá, se for para fazer cenas. Agora, se quiseres pegar assim numa caneta para desenhar, não, esquece, este não é funcional porque tem aquela dobra ali e vais sentir. Saltando para o segundo ponto, que eu também acho que é importante, que é a maior parte destes smartphones que têm o equipamento dobrável ou o ecrã dobrável, a sua placa oleofóbica não é muito grande. O que é que isto significa? O ecrã fica sujo, o ecrã fica muito sujo. E se vou tentar mostrar, estás a ver? O ecrã está mesmo muito sujo e tu não há forma de limpar. Tipo, não tens, olha para este aqui, não tens muita forma de limpar. Tu vais ter o ecrã completamente sujo constantemente. É um facto. Se és daqueles gajos, tipo eu, que está constantemente a passar assim para limpar o ecrã, tipo, isto está-me a meter nojo, está a ver? Esquece. Isto não é a melhor solução para ti, porque eles estão constantemente sujos. E é normal, porque ele não é um vidro, não tem placas oleofóbicas que é normal ter, e agora tem, mas é diferente, agora tem um protetor de ecrã que não pode ser removido, porque senão danifica o ecrã, tipo. Ou seja, se vais comprar um smartphone dobrável, tens de ter isso em consideração. Ter o ecrã sujo é normal. No terceiro ponto, eu acho que é relevante, é que ele é mais frágil que qualquer outro smartphone com um ecrã. Ok, tu podes me dizer, mas o ecrã está fechado e agora ele para partir vai ser mais difícil. Mas o ecrã não é vidro e ele também não vai partir. Fuck it. É mais frágil. Tu tiras um protetor de ecrã e o ecrã vai à vida. É mais frágil que um ecrã de vidro. É um facto. Mas é uma tecnologia brutal. Mas é mais frágil. Ponto. Por isso tens de ter isso em consideração. Quando é mais frágil, não é com um tombo, não é com uma queda. É que depois, por exemplo, nos flips estavam a acontecer muito no segundo
modelo, acho eu. A película de ecrã começou a descascar e as pessoas para tirar. O que é que a Samsung disse? Não tirem, porque ao tirarem arruinam o ecrã. E é verdade, porque as pessoas estavam a partir ecrãs. Então o que é que a Samsung fez? Ok, tragam um smartphone aqui que nós mudamos a película. Basicamente substituíram o ecrã. Só que o que acontece? Depois dos anos de garantia, chapéu. Eu tenho um iPhone 11 que ainda é utilizado regularmente. Já tem muitos anos. E esse tipo de cenas é aí preciso ter em consideração quando compras um smartphone de Bravo. É que tu estás a pagar um bom dinheiro por ele e depois ele nem é mais frágil do que os demais. E a clara e óbvia questão é que quando tu estás sempre a abrir e a fechar, a abrir e a fechar, a abrir e a fechar, também vais desgastar o equipamento. Tu vais desgastar o smartphone, tu vais ter problemas no futuro por causa disto. É um facto. Nada dura para sempre. É também outro facto. Mas já se fala há muitos anos da... como é que se diz? Obsolescência programada, ou seja, as coisas são feitas para durar o seu tempo de garantia. Por isso, isto é tecnologia. É normal ela variar? É normal os outros a variar? Mas como este estar constantemente a fazer isto, constantemente a abrir e a fechar, pensa quantas vezes é que tu pegas num smartphone todos os dias? Ok, vais ter que o abrir e fechar todos os dias, quantidade de vezes. Agora vais somar isso e aumentar para os anos que vais utilizar o equipamento. E é um facto, ele vai ser mais frágil que os demais. Por muito que sejam destes, ok, vais abri-lo menos vezes porque dificilmente vais usar sempre o modo tablet, mas é o que é, a tecnologia é assim, a obsolescência programada é feita, há formas de evitar isso, não há muito, é a realidade das coisas. Por último, e para mim este é o mais importante, é que eles são caros para caralho, são caríssimos, um smartphone do Bravo, este da Huawei, por exemplo, 2.000 paus, este 1.400 euros, ok, eles agora já são topo de gama, no início até nem eram, já são topo de gama, mas mais uma vez, por tudo aquilo que eu falei até agora, quando tu tens um smartphone que teoricamente, pelo menos até provas do contrário, é mais frágil que os outros, quando estás a cobrar um valor igual ou superior aos outros, tens mesmo de ponderar. Eu vou-te dizer muito sinceramente, eu adoro smartphones dobráveis, mas adoro. Eu acho que o facto de ter um equipamento que fazem tablet para produtividade é outro nível. Adorava que a Apple fizesse algo do género, até para criar ainda mais concorrência. Adoro, mas adoro. O estilo de concha, faz-me sentir sempre que estou a abrir isto, sou o Captain Picard, meu. Estou a abrir isto, mais uma vez, adoro este tipo de cenas, mas temos de ter sempre em consideração que o dinheiro que estamos a investir vai acontecer o que vai. Agora, se és daquelas pessoas que muda de smartphone de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, eu não acho que em 3 anos estes smartphones venham a ter muitos problemas. Sinceramente não vejo esse cenário a acontecer. Mas tome em consideração isso. Se és uma pessoa que faz durar o smartphone por muitos anos, foge seriamente dos smartphones dobráveis enquanto podes. Porque daqui a uns tempos vai ser smartphones dobráveis em tudo quanto é sítio. Esperemos sim que a tecnologia evolua ao ponto de ser como os smartphones do dia de hoje. Aquilo que eu quero saber sobre ti, meu amigo, é exatamente isso. O que é que tu opinas sobre isto? Gostas de smartphones dobráveis? Não gostas de smartphones dobráveis? Tens experiência com eles? Diz-me aqui nos comentários, que é importante saber. E subscreveste o canal ou não? Subscreve, que é uma cena muito fixe e que me deixa feliz para caraças, meu. Por isso, porta-te bem. Meu nome é Filipe e vemo-nos no próximo vídeo. Até. Tchau.